um vídeo aqui no canal The Information. E hoje, de novo, trazendo The Flash, aquele quadro que eu venho aqui às sextas-feiras para fazer análise do futebol americano. Então já não vacila, já dá seu like aqui embaixo, se inscreve no canal The Information se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente atualizar com algum vídeo aqui no canal. Então, não vou ficar muito de blá 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 e já vamos para o assunto do nosso vídeo, que hoje temos muito a falar. Como prometido, eu estou de volta aqui para atualizar a MVP Race, né? Para quem não viu o primeiro vídeo, eu falei que há 4 semanas eu ia fazer uma atualização sobre quem eram os principais candidatos a MVP aqui no Deflection. E hoje, de novo, trazendo essa atualização. Eu não vou enrolar muito. Para quem não sabe, eu vou fazer um top 3 dos principais candidatos a MVP. Vou falar de um Dark Horse e vou fazer uma menção honrosa no final, fazendo uma análise mais ou menos de como eu imagino que esteja a MVP Race, ou seja, a corrida para MVP, quem são os principais candidatos a ganhar MVP, ao prêmio de MVP da temporada regular em 2020 até a semana 5, né? Eu não consigo prever o que vai acontecer nas próximas semanas, por isso a gente vai atualizando a cada 4 semanas. Na terceira posição, a gente vem aqui com um nome que era nosso Dark Horse no primeiro vídeo, Josh Allen. O Josh Allen conseguiu subir do patamar de Dark Horse para se colocar na disputa de MVP. Ele, pra mim, é o terceiro nome na lista dos MVPs. E aqui eu vou dar uns números dele antes de falar um pouco sobre o Josh Allen. O Josh Allen, ele teve 317 jardas por jogo até agora em 5 jogos. Ele jogou 5 jogos, não teve bye week ainda. Teve 3,4 touchdowns total por jogo nesses 5 jogos. Teve 3 interceptações, essas totais, então, em relação a todos os jogos, né? Nos 5 jogos que ele jogou, e tem um rating de 113. O Josh Allen tá aqui, ele se colocou na corrida de MVP, ele se colocou como um dos principais candidatos a MVP dessa temporada. Apesar do jogo ruim contra o Tennessee Titans, ele se mantém nessa corrida de MVP. Eu acho que ele estava um pouco mais próximo dos outros dois nomes que a gente vai falar aqui antes desse jogo contra os Titans. Depois desse jogo contra os Titans, ele deu uma desgarrada um pouco, ele tá um pouco atrás, mas apesar disso ele é nosso terceiro nome. Não tem nenhum outro nome que esteja tão próximo desses outros dois caras, que pra mim são os candidatos mais fortes depois de 5 semanas, né? Mas assim, o Josh Allen vem fazendo uma temporada fantástica. Se esperaria muito do Buffalo Bills para essa temporada, com uma leve melhora do Josh Allen. O que a gente viu foi uma melhora substancial dele, né? Eu acho que assim, a gente não esperava que a defesa do Buffalo Bills fosse jogar tão abaixo. A gente esperava muito mais do Buffalo Bills, talvez sendo uma das melhores defesas da NFL. Não é o que está acontecendo, mas por outro lado, o Josh Allen evoluiu muito mais do que se imaginava. Tá jogando realmente como um cara para disputar o nível de MVP. A gente vê o Buffalo Bills sendo uma das melhores equipes da AFC, né, apesar dessa derrota contra o Tennessee Titans. Então o Josh Allen se coloca nesse nível principalmente por isso. Se o Buffalo Bills acaso ganhe a AFC West e seja a seed 1 da AFC, ele se coloca ainda mais no posto de MVP. Então é uma história para se prestar atenção, e o Josh Allen sim é nosso terceiro nome aqui na MVP Race. Na segunda posição é um nome que vai gerar polêmica aqui, estando na segunda posição. Muita gente colocaria ele na primeira posição disparado, mas eu vou explicar melhor porque ele está na segunda posição. É Russell Wilson, o cara que foi a nossa primeira colocação, né, o principal favorito na primeira semana. Vinha sendo assim, mas eu acho que na semana 5 ele caiu desse patamar de primeira para a segunda posição. Eu vou explicar melhor, mas primeiro vou dar os números de Russell Wilson na temporada de 2020. Foram 300,4 jardas por jogo para o Russell Wilson, 3,8 touchdowns por jogo. Essa é a maior marca da NFL. O Russell Wilson é o líder de touchdowns na liga. Foram 3 interceptações e um rating de 129,8. O Russell Wilson vem jogando no nível absurdo. Como eu falei, é o jogador com mais touchdowns por partida. Se eu não me engano, é top 5 em jardas aéreas por partida. É um jogador que está carregando esse time do Seattle Seahawks. A defesa vem abandonando um pouco o barco e ele vem ganhando os jogos. São 5-0, são 5 vitórias e nenhuma derrota até agora na temporada de 2020.
Porém, teve um jogo não tão bom contra o Minnesota Vikings. Não foi um jogo ruim, mas foi um jogo que ele passa para menos de 250 jardas, ele lança uma interceptação, ele consegue um drive da vitória espetacular, tem um clutch time. Para narrativa é muito importante esse jogo, que apesar do jogo não ser tão bom, ele ganha e ganha com consistência, mostrando que ele é o Russell Wilson com um drive da vitória espetacular. Porém, não foi uma boa partida do Russell Wilson. Mesmo nesse último drive, ele se coloca em duas posições de quarta descida que ele não precisava se colocar se ele acertasse alguns passes. Não foi uma boa partida. E assim, a gente não vai estar falando que foi uma má partida. Ele fez uma partida boa se a gente for pensar nos QBs ok da liga. Se a gente estivesse falando de outros QBs, a gente falaria, pô, foi uma boa partida. Mas a gente tá falando de Russell Wilson, de um cara que está disputando o prêmio de MVP. E aqui eu não vou falar de é um cara sobrenatural, do nível do Patrick Mahomes, realmente é um cara sobrenatural. Mas mesmo em comparação a outros jogadores que estão disputando o prêmio de MVP, foi uma atuação abaixo. Como o Josh Allen teve uma atuação bem abaixo contra o Tennessee Titans, o Russell Wilson também tem uma atuação abaixo desse nível de MVP contra o Minnesota Vikings. E nosso primeiro colocado não teve nenhuma atuação abaixo, então por isso o Russell Wilson é nosso segundo colocado aqui. Então, já respondendo a pergunta do título do vídeo e da thumbnail, né, com o cara aqui, sim, nosso MVP até agora na semana 5, né, passadas 5 semanas da NFL, é Aaron Rodgers. Tem um jogo a menos, teve sua bye week na semana 5, mas Aaron Rodgers não deixou a peteca cair. E eu acho que essa é a grande vantagem de Aaron Rodgers em relação aos outros candidatos. Ele não teve uma partida ruim. O Aaron Rodgers manteve o nível lá no alto, lá em cima, sem deixar cair em momento nenhum. E é por isso que ele é o MVP até agora. Provavelmente ele vai ter um jogo ruim durante a temporada. É natural que todo jogador tenha um jogo ruim, tenha um dia ruim. Só que o Aaron Rodgers ainda não teve. Então por isso ele é merecedor de estar aqui. É verdade, ele tem uma partida a menos que os outros candidatos. E se a gente fosse falar da semana 4, que foi o último jogo do Aaron Rodgers, ele provavelmente estaria na segunda colocação, o Russell Wilson um patamar acima. Mas a gente está falando depois de 5 rodadas e o Aaron Rodgers fez 4 jogos fantásticos e nenhum jogo ruim. Diferente dos outros que tiveram 4 jogos fantásticos e tiveram um jogo ruim. Mas vamos aos números do Aaron Rodgers primeiro, né? Aaron Rodgers teve 303,5 jardas por partida, 3,25 touchdowns por partida, nenhuma interceptação e um rating de 128,4. Eu acho que assim, nenhuma interceptação é um número absurdo. Isso que eu acho que coloca o Aaron Rodgers num patamar acima. Mas assim, a gente vê um Aaron Rodgers jogando num nível absurdo. Olhando pra trás, a gente vê um Aaron Rodgers de 2014, 2013, o Aaron Rodgers espetacular, o Aaron Rodgers que era o Patrick Mahomes da geração dele, né? Quando a gente via Aaron Rodgers, a gente falava, cara, que absurdo, é o jogador mais talentoso que já jogou na NFL, um quarterback mágico, que faz o que quer, que lança Hail Marys. Era o Patrick Mahomes da antiga geração, pra você que não lembra, né? Pra você que acompanha a NFL mais pra cá, né? Num curto prazo de tempo. Ou pra você que não lembra, quem tava começando a ver a NFL nessa época que o Aaron Rodgers dominava o jogo, esse é o Aaron Rodgers, a Patrick Mahomes da geração anterior, e tá voltando agora, ainda não tão mágico, mas extremamente preciso, extremamente constante, passando muito bem a bola, cometendo erros pouquíssimas vezes. Isso que eu acho que coloca ele nesse patamar acima. Ele não comete erros, cara. Ele tem 0 interceptações na temporada, passados 4 jogos pra ele. Então depois da semana 5 ele ainda não foi interceptado. E assim, é algo que a gente vê no Aaron Rodgers, poucas interceptações, é um cara que passa muito bem a bola, que corre poucos riscos. Então assim, esse é o Aaron Rodgers jogando no nível espetacular. Os adversários não foram tão fortes, é verdade, a gente pode pensar dessa forma, mas a gente pode pensar também que os Packers fizeram esses adversários parecerem muito fracos também. Foram times que competiram muito contra vários times, e contra os Packers não. Contra os Packers não compete, contra os Packers é humilhação. Então Aaron Rodgers é grande parte disso, e Aaron Rodgers é sim o principal candidato a MVP.
A torcida dos Packers vai gostar disso aqui, a torcida dos Seahawks talvez não tanto, mas é isso, cara. Você tem que admitir que o Aaron Rodgers não teve nenhuma partida no nível que o Russell Wilson teve contra os Vikings, ou no nível que o Josh Allen teve contra o Tennessee Titans. Ele manteve o nível lá em cima, lá no alto, o tempo inteiro. Então por isso o Aaron Rodgers é sim merecedor dessa primeira posição. Aqui a gente vai trazer agora o Dark Horse MVP, né? O cara que tá correndo pelas beiradas, o nosso azarão, a nossa zebra para disputar o MVP. E depois de 5 semanas que mudou muito o cenário, o nosso Dark Horse já entrou para a disputa de MVP. O Dark Horse, depois de 5 semanas, é Derek Carr. Vai ser muito questionável, primeiro eu vou dar os nomes, depois eu vou dar minha explicação. O Derek Carr tem 288 jardas por partida, 22 TDs totais já seria um absurdo, né? 2,2 touchdowns por partida, uma interceptação e um rating de 115,9. Por que Derek Carr? Vamos explicar aos poucos. Primeiro que o Derek Carr vem de uma partida contra o Kansas City Chiefs espetacular, levando esse time à vitória junto com a defesa, né? Mas ele teve uma participação essencial nessa partida. E assim, o Derek Carr é o cara abaixo dos nossos 3 primeiros nomes em números também. Ele é espetacular, ele tem um rating muito alto. Eu acho que é o nosso terceiro jogador da NFL em rating entre os quarterbacks. Então assim, a gente vê um cara jogando no nível altíssimo, mas acaba sendo esquecido por estar nos Las Vegas Raiders. Mas a gente vê o Raiders com a campanha 3-2, mas com um calendário fortíssimo, dificílimo, e chegando com um 3-2. Então a gente pode esperar um Kansas City Chiefs, não, desculpa. Um Las Vegas Raiders disputando forte por uma vaga nos playoffs. Eu acredito que essa equipe vai para os playoffs, liderada pelo Derek Carr. O Derek Carr faz partidas espetaculares e merece estar aqui nesse posto. E por que eu acho que ainda fica mais forte essa disputa do Derek Carr pelo MVP? Comendo pelas beiradas, lógico, como o nosso azarão. Eles podem ganhar a divisão. Eles mostraram isso ganhando o Kansas City Chiefs. Eles mostram isso atravessando um calendário bastante difícil, terminando com um 3-2. Eu acho que assim, os Raiders vêm numa crescente muito boa, vêm de grandes jogos, ganharam, por exemplo, do New Orleans Saints, o que é um jogo complicado. Eles têm 2 derrotas, é verdade, eles perdem pro New England Patriots, que é um time que sim vai disputar a vaga nos playoffs. Era uma vitória que seria importante, sim, mas eles ganham do rival de divisão, que é o principal candidato pela AFC West, né, pela divisão deles. Então eles já ganham esse primeiro confronto direto. Tem um Kansas City Chiefs meio cambaleante aí, que acaba perdendo jogos. Não era algo que a gente olhava para trás e via isso. A gente viu um Kansas City Chiefs extremamente dominante, e dessa vez não é tanto assim. Mesmo em vitórias não foi tão dominante. E os Raiders ganham desses Kansas City Chiefs e se colocam em posição para tentar ganhar a AFC West do Kansas City Chiefs. Se os Raiders ganham a divisão, cara, o Derek Carr se coloca muito na briga do MVP, porque ele vai ser um dos principais caras a colocar esse nível do Las Vegas Raiders lá em cima, e eles tiram a divisão do Patrick Mahomes, né? É só isso, né? Eles pegam o atual campeão do Super Bowl, um time que não teve desmanche, um time que ainda tá num patamar muito alto, com o QB com o maior contrato da história da NFL, ganhando um contrato de beisebol, $500 milhão no contrato do Patrick Mahomes, e $500 bilhão, desculpa, no contrato do Patrick Mahomes, e vem o Las Vegas Raiders comandados por Derek Carr e ganha a divisão. Isso é uma história muito boa pro MVP. Por isso eu coloco o Derek Carr aqui como um Dark Horse MVP. Além de, ele tem os números, ele tem a narrativa à disposição dele. Eles precisam manter isso, e talvez os Raiders subam um pouquinho de patamar, ganhar essas partidas mais difíceis, mais disputadas. Se eles conseguem a vitória nessas partidas, talvez o Derek Carr se coloque mais nessa disputa de MVP. E antes de finalizar o vídeo, como na primeira vez, a gente vai falar aqui sobre uma menção honrosa. E cara, dessa vez a menção honrosa vai para Dak Prescott. Eu não acreditava no Dak Prescott disputando o prêmio de MVP antes da lesão.
lesão bastante triste. Agora, depois da lesão, óbvio que ele não disputa. Mas em 5 semanas, pra mim, era um candidatíssimo, apesar dos Cowboys estarem muito mal, né? A defesa dos Cowboys que joga esse time lá pra baixo. Mas assim, por isso eu acho que o Prescott não disputaria o MVP, apesar dos números serem muito bons, a atuação seria muito boa, o resultado da equipe não é, e a gente sabe que conta muito. Equipes que não vão bem não colocam jogadores no prêmio de MVP, então por isso é que o Prescott não disputaria provavelmente. Depois da lesão fica impossível, né? Ele não volta para essa temporada. Mas assim, são 371 jardas por partida, isso é um nível absurdo, cara. O cara quase coloca 400 jardas por partida, não tem a menor dúvida que se ele não se lesiona, ele passaria das 5.000 jardas essa temporada. Então assim, cara, a gente tem que falar do Dak Prescott aqui como talento. Tem a lesão, é triste, até fico sem jeito de falar do Dak Prescott, mas assim, ele se estabeleceu antes da lesão como um dos melhores QBs da liga, e é sim o franchise QB. Se alguém tinha alguma dúvida, eu acho que não restou mais dúvidas depois dessa temporada de 2020 do Dak Prescott. Eu acredito que ele vai se recuperar com tranquilidade dessa lesão, vai passar por tudo isso, ele é um cara muito guerreiro e vai ser o franchise QB de alguma franquia, se não for Dallas Cowboys em algum outro lugar. Então é isso aí, galera, finalizando o vídeo por aqui. Se você não deu o seu like, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, por favor, não fique vacilando, receba tudo que o The Information posta aqui no YouTube, e também para não perder nada do futebol americano, nos siga no Twitter e no Instagram, tudo linkado aqui na descrição do vídeo, mas no Twitter é Information NFL e no Instagram, @The Information NFL. Sigam também o meu perfil no Twitter, o @BorosBR. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Um abraço e tchau!